estávamos a falar de um tema que nos move enquanto seres humanos. Move para a frente e para trás, por vezes, que é a Numa... pornografia. Não, por Sim, acaso não. Era a possibilidade de haver linhas eróticas. Quero explicar do início. Eu liguei um microfone destes de microfones de youtuber e de coisa e não sei o quê. E Roberto Gamito diz: estás com uma voz quente. Será que havia a versão feminina de linhas eróticas? Ou seja, para cá do feminino. E eu acho que sim. E depois chegámos à conclusão que é capaz de haver um filme porno chamado Taradona, em que a protagonista é uma futebolista argentina. a Taradona, uma relação ou Maradona, mas Dá para fazer muitos trocadilhos, pá. É boa de bola, Sim, ok? Mão de Deus, sim. consegue lidar com os ingleses. Qual é a dúvida? Até agora, O trocadilho no mundo da pornografia. o mundo da pornografia tem dos melhores trocadilhos e do melhor sentido de humor. É pá, tens de ter sentido de humor se a tua vida é feita a abocanhar desconhecidos. Desculpa, tem de haver. Tem de haver. Sentido de humor e cocaína. Acho que esse é parece ser Mas o. desconhecidos, mas se trabalhar numa base diária com as mesmas pessoas, a partir de quantas quecas aquele desconhecido passa a ser conhecido. Já, começas a repetir colegas, não é? Sim, chega a um ponto. Espera aí, eu já te vi. Já, pois é capaz de haver. É como os meios artísticos aqui, tu ao final de uns anos já não há novidades. Sim, Vais já, fazer um trabalho e são sempre os mesmos. tanto para o bem como para o mal. Sempre os mesmos também tem um lado positivo que é, sabes, com o que Pouco contas. contar. Por acaso, isso é um tópico bastante engraçado, porque há muitas queixas, então, normalmente em relação a que é produções televisivas, teatro, etc, etc. As pessoas são sempre os mesmos, pá, não dão oportunidades a gente nova. E eu, ok. Então, e se fosse uma equipa de cirurgia, Mas não não custa é? nada tentar. Não custa Não nada. custa, claro que tem que haver, de vez em quando a coisa tem que renovar, mas tens uma boa equipa a fazer uma coisa, pensas, vais mexer na equipa? É pá, se calhar não vais, não é? Se calhar vais ter algum cuidado antes de contratar alguma pessoa nova ou experimentar uma pessoa nova. Por isso é que também é difícil entrar nestes meios, não é? No entanto, essa crítica não está destituída dali de um grão de verdade. Quando se diz que são sempre os mesmos, essa pode ser a leitura. Há um grupo de pessoas que não estão habilitadas para tal. No entanto, também há pessoas que estão perto de entrar e que têm habilitações para tal, e quando tu começas a notar que há uma preponderância para um certo grupo de pessoas entrar e os outros ficam sempre de fora, tendo em Epá, conta, e aí é que começa a perversão do sistema. é o que se observa, olha, o mundo da comédia, não é? Que é o que nós estamos, de certa forma, aqui a dissecar um bocadinho. Tem muito isto, tem malta que entra, que fura e que eu, e não serei só o mesmo, penso, como é que esta pessoa está a trabalhar imenso e como é que há outras que são tão incríveis, pelo menos têm mérito, que não conseguem furar. Epá, e acho que isso é todo o trabalho de bastidores que implica dar com as pessoas certas e teres as amizades certas. Há duas ou três figuras do nosso panorama do humor, que eu também confesso que já fui muito mais atento do que sou agora, que estão aí com destaque. E eu penso, onde é que esta pessoa tem piada? Onde? E são pessoas que eu conheço pessoalmente. Não estou a falar de pessoas que eu nunca vi ao vivo e que não, de pessoas que eu já vi bastante ao vivo. Penso, onde é que esta pessoa tem piada? Tem Mas não piada há uma. para as pessoas certas? Sim, mas não há uma coisa. É que o humor, tal como todas as artes, permite-me que espernei aqui em alguns lugares comuns, antes de avançar Uhum. para algo mais incomum. A arte é subjetivo, o humor é subjetivo. Quando nós estamos a tentar analisar isto, uma retaliação. O humor é subjetivo. E a conversa acaba aqui. Se sairmos um bocadinho da arte e do humor, pensarmos na psicologia das massas, nós estamos a tentar ver no público uma figura consciente. Pois olha, eu ia chegar a esse ponto, exato. Brinquei um bocadinho com isto, é brincadeira e também tem um grão de verdade. Nós, certamente, não sou dotado de uma visão de Falcão quanto à estupidez, e tu, certamente, tanto eu como tu já fomos estúpidos, mas tanto eu como tu já vimos estúpidos. Acho que certamente já te cruzaste com pessoas estúpidas. E depois Já. cada um na sua área, uns são polivalentes, conseguem ser estúpidos em várias áreas. Parabéns para eles, Por isso, porque é uma das coisas que tem saída no nosso mundo. É a estupidez, é das coisas mais formidáveis.
Aquilo que me encanita é pensar que uma pessoa dessas, tu segues o trajeto dessa pessoa. Estúpida, estúpida, tudo o que ele faz é estúpido. O que ele diz é estúpido, o que ele faz é estúpido. Um fiscal devia confiscar-lhe a certidão de Homo sapiens. Desculpe lá, mas você nem anda à direito, sabe? Sim, Desculpe sim. lá. Como é que o senhor sobreviveu até esta idade? E depois dá-se uma magia que é essa pessoa estúpida, 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 por especialistas, por autodidatas, é classificada como estúpida. Por magia entra num espetáculo de comédia, senta-se e de repente, olha, esta pessoa que faz parte de um grupo maior, mas ainda analisando esta pessoa, porque nós temos um passado desta pessoa, foi promovida a um ser que dentro deste universo é omnipotente e omnisciente. E esta magia nunca cessa de me fascinar. É perigoso quando criticamos o público. Do ponto de vista prático, é muito difícil. No que diz respeito à reflexão, há muita reflexão a ser feita sobre o público. Não é pelo facto de haver uma transição estúpido, 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 toma decisões, indigna-se por tudo e por nada nas redes sociais. A partir do momento que se senta numa sala de espetáculo, olha, este gajo sabe. Sabe, eventualmente sabe, mas às vezes pode não saber. Este fenómeno não é novo. Tens esse exemplo noutras áreas, em que tu pegas num músico de rua que está enfiado não sei aonde, ninguém conhece, coloca-lo num contexto de observação pelas elites e de repente as pessoas ficam fascinadas com a espontaneidade, com o genuíno, com etc. Que é um bocadinho, claro que não é questão do ser estúpido, o ser estúpido é ser desadequado, que é o que ser desadequado das formas de estar e dos padrões normais. Mas quando tu pegas nesse desadequado e desalinhado com os padrões de funcionamento e o colocas novamente sobre a observação, torna-se fascinante. E este fenómeno é relativamente comum e depois há pessoas que tomam consciência disso. E isto é anterior às redes sociais. Agora as pessoas muito mais rapidamente percebem e começam a valorizar um bocadinho o extremo. A mesma questão com os. Ainda há bocado estava a ver uma publicação de uma colega minha que falava dos Andrew Tates da vida. São pessoas que fazem barulho muito pelo just for the sake of it, para criar buzz, para. Obviamente existe um Às fundo de vezes, sim. opinião. Mas concluindo a ideia anterior, onde eu queria chegar é: estamos a analisar o átomo da estupidez, o gajo estúpido. Ao que tudo indica, continua a ser estúpido. Mas este problema fica ainda maior quando alguém integra uma massa, a inteligência desce vários degraus. O ser humano, enquanto massa, não é um bicho pensante. Ah, não, não, o ser humano enquanto passa é muito burro. Falta analisar friamente. E agora, voltando à primeira ideia, o ser humano, enquanto massa, a reagir politicamente, nós sabemos como é que é. A opinião pública é um belo exemplo. O ser humano, enquanto massa, muito dificilmente ou quase milagrosamente acerta. Está um objeto à sua frente, ele dificilmente diz qualquer coisa acertada sobre o Sim, objeto. basta pensar que é muito mais fácil juntar as pessoas pelo ódio do que pelo amor. Quando digo o amor é porque coisas positivas. Sim, sim. És capaz de estar décadas a construir uma democracia e depois Sim, em para ti meio fazer dúzia de menos nada. anos. Para ti fazer menos nada. E tens um exemplo, o povo americano, que não é conhecido como um povo muito inteligente no seu todo, apesar de ter zonas, polos de inteligência, mas no seu todo é um bocadinho burrito. Tens um exemplo de já teve uma experiência com um presidente que consegue safar-se e repete e é bastante pior do que da primeira vez. Eu acho que vai ser fascinante se houver mundo daqui para a frente. Este período histórico, eu recordo-me quando Há de estávamos. haver, não é o mesmo mundo, mas há de haver. Há sempre profetas apocalípticos que dizem que é o fim do mundo. E esta é a parte triste e engraçada. Um Haverá um dia dia. há de acertar. O que acontecia antigamente, um profeta apocalíptico, quando previa, segundo algum sinal, um conjunto de sinais e falhava, era morto. Uma das cenas que me faz rir. Epá, o gajo falhou, mas é para o bem comum, caraças. Isto continua, não, não faz Não mal. havia mas não havia espaço a erros. É E a que, mentalidade é não ter e, espaço para errar. e a minha ligação, eu já tenho esta ideia construída, nunca levei a palco, acontece exatamente o oposto com os economistas. Eles falham, falham, falham consecutivamente e não lhes acontece nada. Mas sabes porque é que eles falham? E o falhanço não é para o nosso bem. O falhanço deles é a realidade a dizer: não, não, vocês ainda não sabem bem como é que isto se joga. Mas sabes porque é que eles falham? É-lhes feita a pergunta. Cada vez que perguntas a um economista, então quais são as suas previsões? Vês que há um ligeiro enrolar dos olhos. Há sempre um porquê? Porquê é que não me fazem perguntas que eu sei responder? Porquê é que me fazem esta pergunta de bola de cristal quando é impossível
E isto é válido para qualquer, não sei se tens gestor de conta, mas Mas cada vez que falo com a minha, ela estás a diz, dizer que pois, estás a dizer que o economista foi o primeiro chat GPT neste particular. O chat GPT não sabe dizer que não sabe. E o economista também não sabe dizer que não sabe. o economista sabe que está a tentar cumprir expectativas, sabes? Está bem, pronto, então vou aqui inventar. Eu acho que a maior parte deles, na parte de trás do cérebro, está, eu não sei. Ele não sabe que eu não sei. E se calhar o meu não saber é ligeiramente mais pequeno que o dele. Por isso, vamos tentar. Vamos aqui todos juntos tentar uma resposta. Mas eles sabem que não sabem. Prevenir a meteorologia. Tenho algum desdém em relação à figura de economista. Sob diversos ângulos. Primeiro, a economia tornou-se uma espécie de bruxaria. Mesmo o economista que devia ser uma pessoa versada na área não percebe bem o que é que... Das pessoas que eu fui conhecendo, devia ser uma pessoa que dominasse matemática. A maioria das pessoas que eu conheço de economia estão longe de dominar matemática. E mesmo dominando matemática, o mundo transformou-se de tal forma num labirinto. A economia foi-se inspirando na gramática da justiça. Eu acho muito engraçado quando tu pões em perspectiva as várias formas de falar do mundo. De um lado, nós vamos a caminho da transparência. Diz-se coisas sem aferir a realidade. Há segmentos do mundo contemporâneo, a justiça, que está a tratar uma das coisas mais finas, que é a liberdade humana. Vamos ser claros, não. Vamos tornar isto de forma mais hermética, que às tantas nem sequer os próprios intervenientes no processo judicial sabem o que é que estão a dizer. E a economia, aos poucos, ao tornar-se complexa, chegou a este jargão. A economia tornou-se inacessível. Mas eu percebo porquê. Quando tu estás a lidar com vida ou finanças, que muitas vezes é correspondente, não é? Porque perderes tudo aquilo que tens é o equivalente a perderes anos de vida. Eu não sei se já perdeste alguma vez dinheiro assim sei lá, em investimentos ou assim, mas tu sentes que tiraram, pá, tiraram-te aquelas 8 horas por dia durante 1 ou 2 anos, tu perdeste. Eu tive a trabalhar para nada. Podias ter estado a fazer outra coisa qualquer durante este tempo. É a mesma coisa que tirar a liberdade. Parece que não, mas é muito, fundamentalmente, a mesma coisa. E quando se lida com coisas, quando se lida com assuntos tão determinantes na tua qualidade de vida, tem que ser preciso a um ponto milimétrico. Porque senão qualquer pequena interpretação que desvie ligeiramente para a esquerda é outra realidade. E isso em justiça. Sim, eu percebo isso, mas há aqui um detalhe que me parece: a liberdade tem muito que ver com o pensamento. E é por isso que a liberdade é indefinível, ou pelo menos essas definições vão sempre caminhando no sentido, achamos nós, da perfeição. Não há ninguém, olha, aqui está o dossiê da liberdade, está fechado. Nós temos uma ideia da liberdade e tentamos cumpri-la. Há pequenas variações. Os entendimentos da liberdade vão variando consoante as épocas. E é profundamente contextual, não é? É Exatamente. circunstancial. Parece-me que isto é decisivo. Se numa determinada época, por diversas razões, e aqui se calhar não queria entrar por um tema que foi abordado numa conversa cá assim com o Carlos Moura, que tivemos a falar das palavras e etc. Tivemos. Pá, o Moura estraga tudo, pá, fogo. Pá, o Moura de caraças, pá, porque é que não. É, pá, há pessoas, por exemplo, há pessoas que desaparecem tão novas Yeah, e sim. aquele ainda está vivo, Ainda pá. está, ainda está. Não percebo. E depois, cada vez que me telefona, trata-me mal. Não percebo. Não. Pá, tanta gente bem, tanta gente a precisar de ajuda e aquele gajo está na boa. Dito isto, Tentando, adoro. tentando sumariar isto aqui, sem parecer demasiado pedante, há uma ligação Eu gosto do demasiado. 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 O pedante é sempre relativo a uma interpretação de terceiros. Há pessoas que. Vou dizer, não vou dizer. Houve aí um zum e houve um cronista que disse qualquer coisa muito simples. Algo que diríamos linguagem corrente há uns 20 anos. E essa atriz disse: este gajo vem para aqui com linguagem cara. Isto para ti é linguagem cara. É uma atriz, não é? Quer dizer, também o padrão não é assim. Podia ser uma atriz como podia ser outra pessoa qualquer. Eu Eu acho. estou a atacar o meu próprio meio. Mas Eu merece ser posso. atacado. Merece. Sim, 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 sim. Basta agarrarem o papel de vítima e já estão no. Dá vontade de perguntar, oh minha amiga, tu como atriz não devias, a língua não devia ser uma das tuas armas e a não compreensão, em vez da não compreensão da língua? Mas Vou tentar pronto. fechar isto. Há uma ligação muito, muito umbilical: pensamento, liberdade e palavra.
Faltando qualquer coisa aqui num destes vértices, tu não consegues sequer saber o que é a liberdade se não tiveres gramática para a definires. E o pensamento entra aqui como um mediador. Sem a capacidade de pensar a liberdade. Uma porta para o pensamento são as palavras. Sim, sim. E aqui outra forma de gerir isto, eu estou a ler um livro de um filósofo italiano chamado Bifo Berardi, e ele é sobretudo quando vai. Isso não é um prato. O Moura disse a mesma coisa. Não é? Chega pá, claro, não é? Está lá. Mas é. Tá lá. Parece. Eu também fui por aí, por isso. Ouça, esta semana temos um bife Berardi à moda do chefe, que é uma coisa, tem um molho italiano. O vetor do livro é a impotência. Não é a impotência sexual, ainda que possamos fazer, mas a impotência do ser humano diante de uma situação. E a impotência tem uma cena muito fixe. Basta a sensação de impotência para saberes que estás impotente. E a liberdade às vezes tem esta coisa. Tu podes não ter lido nada sobre a liberdade, podes não ter lido filósofo nenhum que tenha debatido sobre este tema. Quando te cortam na liberdade, tu sentes na pele. Podes não saber verbalizar o que é que te retira. Há qualquer coisa aqui. Mas para poderes ir para a frente, e é aqui que me parece, quando nós pensamos, seja na redução da linguagem, o número médio de palavras que cada um usa está a diminuir aos poucos. Já brinquei, se a censura vier, o novo censor, o que é que ele vai fazer? Vão cortar o olá? Eles já não dizem nada. Não dizem nada, seja nas palavras, seja na comunicação, no pensamento. Mas eles já nem têm pensamento, eles só estão a dizer um refrão que ouviram por aí. Os novos censores vão ter um trabalho facilitado. Um trabalho dificílimo, que não vão distinguir o que é diálogo do que é grunhido. Mas isto é um som, isto oix é uma palavra. Isto daria horas e não chegaríamos a lado nenhum. Há aqui uma ligação entre pensamento, liberdade e palavras. Sendo que a liberdade é um conceito muito difícil de definir se quiseres ir mesmo a fundo, no entanto, consegues saboreá-lo assim que tentam retirar. No mercado de trabalho é fácil perceber quando estão a tentar amputar a antiga liberdade. Para entender a liberdade, basta olhar para a história dos direitos adquiridos e perdidos dos trabalhadores. Como todos os direitos, nada está fechado. Não, um ativista ou um grupo de ativistas conseguiu que como nós gostamos de dizer, agora estamos melhor, mais evoluídos, e toda a gente faz uma fanfarra, foguetes, etc. Toda a gente descansa no dia seguinte, ou na semana seguinte, porque a festa foi rija, ainda estamos de ressaca, acordamos, isto retrocedeu outra vez. Caraças. Há uma coisa que é bastante incómoda, que eu acho que é importante. Já acabei a tua TEDx, a tua dissertação, muito obrigado. Depois nós entramos em contacto e depois damos a nota do doutoramento. Há um conceito muito interessante que as pessoas esquecem. A liberdade, a democracia, os direitos pessoais ou direitos individuais são exceções, são a exceção. Nós tivemos a sorte de viver num período de exceção e agora estamos a voltar outra vez à regra, porque vais ver historicamente, sim. Desde o início dos tempos, se é que existe este conceito, quem tem o pau maior é quem manda, ponto. Os direitos humanos, ao contrário do que muitas pessoas pensam, é uma história que nós inventámos. Não existe direitos humanos, não existe direitos animais na natureza. A natureza está-se a cagar para aquilo que tu achas que é justo ou falso. Na natureza não há classes sociais, não há estratos económicos, existem regras que não são regras ditadas por ninguém, e isto acho que é uma vitória do ateísmo, que é quando percebemos que, espera aí, eu não preciso de um Deus para ditar regras, a natureza tem as dela, e são bastante mais complexas do que quaisquer 10 mandamentos ou quaisquer coisas que nós consigamos inventar. E acho que nós vivemos um período de exceção. As últimas décadas, Portugal ligeiramente menos, porque a nossa democracia floresceu já numa altura em que outras já tinham play desde o final dos anos 40. Sim. Nós só apanhámos nos anos 70, mas entrámos rapidamente no comboio, porque a democracia é uma coisa absolutamente incrível, e agora está a acabar, só que foi substituído, o capitalismo está a ser substituído pelo neofeudalismo, que são as big tech, não é? As Googles, as Apples. Se bem que um reparo que nós podemos fazer é que, no caso de Portugal, nós chega-nos tudo tarde e houve revoluções, tanto intelectuais como até revoluções sexuais que aconteceram noutros países e nós não tivemos nada disso. Quando demos conta já estamos na década de 80. Passaram aquelas décadas de... Sim, agora é assim. E 70. Agora é... Sim. O 25 de Abril também foi uma coisa que prometia muito.
quem esteve Depois veio o interesse privado Sim. num instante, não é? E uma das coisas mais curiosas, que não é só típico de Portugal, mas é típico de todos os regimes que passam de ditadura para algo mais democrático, percebes a transição, é uma transição de pessoal que apoia o regime totalitário e depois, oi, eu sou democrata desde pequenino. E Desde isto, novo, eu nasci com uma foice na mão. Eu, desde sempre. Eu e como laranjas ao pequeno almoço, desde sempre. o 25 de Abril, quem esteve no campo, seja no campo e simultaneamente no campo das ideias, percebeu rapidamente que o 25 de Abril, muito melhor que o que estava, sim, muito melhor. No entanto, há um abismo entre a promessa e a concretização. A promessa, e acho que é aí que a esquerda, que a direita ganha pontos, que é a direita, apesar de tudo, é bastante mais realista que a esquerda. Imagina que eu sou. Aí basta uma da direita para dizer estes meninos precisam de voltar à escola, começar desde o início. Sim, mas eu não estou a Acreditar dizer que, a direita tem melhores pessoas. Eu estou a dizer que é mais realista. que era implantar os Estados Unidos à força neste retângulo com estas ideias. O crescimento é ilimitado. Há alguém que acredita nisto, que o crescimento é Não, ilimitado? isso também é absurdo. Eu não estou a dizer que é realista, estou a dizer que é mais realista. Qualquer idealismo não é realismo. Tu estás a lutar por uma coisa que ainda não existe. Mas quando vais à raiz de uma ideologia é baseada na crença no progresso, e isso também precisa ser desmistificado. O progresso, mas o que é o progresso? À conta de quê? A mesma coisa com a riqueza. A riqueza sim, mas à conta de quê? Falta desmontar Pagas isto. sempre uma fatura. Sim. Vais sempre pagar uma fatura. Na questão do 25 de Abril, as celebrações, tornou-se uma celebração vazia e não uma espécie de inventário de o que é que era para ter sido feito, não foi feito, o que é que ainda vamos a tempo de fazer e o que é que andamos aqui perdidos, hipnotizados em celebrações. É que o ser humano, e o português nisso gosta muito, perde-se, é rapidamente vendido em celebrações e confunde a celebração com o ato, e neste caso é a liberdade. A Clara Ferreira Alves, acho que é no Expresso desta semana, eu não li o artigo, li a Parangona e a Parangona fez-me sentido. A esquerda vai perder estas eleições e uma das razões é porque se preocupou com a luta das minorias em vez de se preocupar com as grandes questões, que é o que vamos imaginar que eu sou um gajo neutro. Uma pessoa neutra que é casado, o típico, Sim. o que nós achamos que é o típico português, que é aquele gajo que é ligeiro, um bocadinho racista, que é um bocadinho, é um bocadinho xenófobo, é um bocadinho homofóbico, é um bocadinho de tudo, mas não é muito de nada. Foi Sabes? exatamente isso que Deus pensou quando criou o português. Um bocadinho destas merdas todas. Mas não é nada, Não é mas não nada. é assim nada de um bocadinho. É um bocadinho alegre, mas também é um bocadinho triste, é um bocadinho estúpido, mas também é um bocadinho sério. Pronto. Fomos feitos com as sobras de todos os outros. É isso que estás a Sim, dizer. sim, sim. É verdade. raspas todos os. Olha, temos os aqui povos. a inteligência que sobrou dos americanos. Por onde é que metemos, onde é que achas que isto vai entrar? E temos um bocadinho de melanina que sobrou de alguns gajos do norte da Europa. Onde é que, de repente pegas nesta pessoa e esta pessoa pensa, vou votar em quem? E depois olha para a esquerda e pensa, então o que é que me interessa a mim os direitos das minorias? Eu não sou. Isto é um problema geral, não é? Sim. Vou olhar para o partido, vou olhar para os partidos que estão a tentar resolver o grande problema do costume que nós temos aqui, que é a economia. Agora, estão a resolver bem, estão a resolver mal. Ninguém tem paciência para abrir os programas de eleições, programa eleitoral de cada partido e ler aquilo ponto por ponto. E eu acho que é isto que faz com que as direitas que conseguem polarizar, não só conseguem polarizar as ideias, como conseguem dizer, não, nós estamos a tentar resolver problemas reais. Aqueles problemas que diz de direita àquele gajo que não está preocupado com questões de homofobia, com questões de direitos das mulheres, que não está... Quem não tem preocupações destas, e há muita gente que não tem esta preocupação, vai votar naqueles que não estão sempre a falar disto. Um calcanhar daqueles da esquerda, a esquerda também já não consegue. Há várias coisas que se apontam à esquerda. Uma é essa que desviou o foco dos trabalhadores e passou para causas mais. Mas isso também, a esquerda, pelo menos uma franja, já abriu os olhos. Só é possível falar disso se primeiro falar-se na luta de classes. Não há racismo em relação a um negro muito rico. O racista. Não há, é exatamente. O racista diz: olha, ali vai o preto, não sei quê. O quê? Ele vai entrar na Louis Vuitton? Ai senhor, pode entrar, se faz favor. O racismo é social, não é de cor. E a mesma coisa em relação ao feminismo. Há umas semanas estava a ouvir um podcast de uma das
vítimas desse mega caso do senhor Sousa. Como é que é? Aquele velhote tem várias teorias à volta do. Agora está-me a fugir. O Boaventura? Será? Será o Boaventura? Não sei. Um escândalo que está a arrebentar por todos os lados e que várias mulheres, no meio académico, uma figura Ok. ouvindo essa investigadora a brincar, mas a dizer a verdade noutro ponto. A mulher muito rica pode ter uma verruga. Ela não disse isto, estou eu a No meio da tropar. testa. E a forma de caralho que ninguém se importa. Que ninguém se importa. Os problemas começam a aparecer a partir do momento que vais descendo, vais descendo, vais descendo, vais descendo, Quanto vais mais, descendo. quanto mais classe baixa, mais bonito tens de ser e mais dentro da norma. E mesmo assim, mas pensa historicamente, as histórias, mesmo as histórias que nos metem na cabeça, é que ela era pobre, mas era linda, e era uma princesa, não é? É Não, um mas bocado esta história. há este eixo em que a esquerda desviou-se para causas, diríamos, que atingem menos gente, desviou-se do foco que é o trabalhador e está à vista. Para a maioria dos portugueses, o mercado de trabalho é uma coisa que. E depois há uma cena, eu só me dei conta, se calhar. Sempre fui um ingênuo durante muito tempo e agora se calhar continuo, mas um bocadinho menos. Já foste confrontado com esta frase ou variação desta frase, num trabalho qualquer onde estejas. Por uma razão qualquer fala-se ali uma nadinha de política e depois um superior e diz no trabalho não se fala de política. Não, porque eu estou num meio muito politizado, não é? Tanto o meio do teatro como o meio da comédia é um meio relativamente Sim, sim. politizado. É um meio de expressão. Não faz sentido. Se há sítio onde se deve ou se devia falar de política é no trabalho. No trabalho, a partir do momento que vais para um lado ou para o outro, para a esquerda ou para a direita, os resultados ficam logo à vista das Mas medidas. isso é antigo regime. O meu pai conta-me na fábrica, não era fábrica, o meu pai trabalhava, houve uma altura que teve 2 empregos. E cada vez que se falava de política, a resposta era futebol é a minha política. Que é exatamente isso, mas isso são formas subreptícias de voltarmos ao imperialismo, só que desta vez é um imperialismo, já não é um imperialismo capitalista, já é algo feudal, porque as grandes empresas não querem polémicas políticas. Basta pensar, tu tens esse fenómeno muito interessante no entretenimento. A partir do momento em que as minorias vocais começaram a ganhar destaque, e falo da comunidade LGBT, falo das questões do Black Lives Matter, etc, etc. A Disney tornou-se extremamente política. Não no sentido de fazer statements políticos, mas no sentido de tentar agradar uma tentativa de não serem políticos, politizaram-se imenso. Mas é aquela politização segundo o trend, ou seja, Claro. não é um posicionamento crítico em relação a nada. Não é. É um posicionamento de moda. Uma marca tem uma campanha qualquer e saem à rua como se fossem neocarpideiras, em vez de chorar um morto, choram um vivo. Não é? Choram um vivo, ai meu Deus, o mundo vai mudar. Esquecem-se. Se a mentalidade da sociedade mudar para o sentido em que é fixe decapitar bebés, as marcas vão fazer campanhas com decapitação de bebés. As marcas estão completamente desligadas deste juízo moral. Completamente. Eles vão atrás do dinheiro. Exatamente. Exato. Aqui o que é que podes medir? Medes a ingenuidade das massas. As massas, ao verificarem que uma determinada marca ou um conjunto de marcas alegam que estão a politizar-se no sentido do sabor dos tempos e ai meu Deus, está tudo bom, e agora é que é o mundo, agora é que é. É aquela ingenuidade que volta e meia nós mostramos em situações, demonstra a nossa fragilidade, que isto está mesmo mal e nós temos de nos agarrar a qualquer coisa. Quando aconteceu a pandemia, o mínimo sinal de esperança, vamos sair daqui pessoas melhores, não é? E agora... Qualquer coisa era motivo para nós acreditarmos que a sociedade... Ficou igual, ou pior em alguns aspectos ficou pior. Se me dissessem, olha, a pandemia não existiu, eu ficava, é capaz de não ter existido. Porque eu já não me lembro. Já estás em negação. Ao mesmo tempo foi uma eternidade. Ao mesmo tempo foi uma eternidade. Se me perguntares o que é que a minha vida mudou, nada. Tenho um pacote de máscaras em casa. É o que eu tenho. Agora tens que dar vazão àquilo. Não me arranjam para aí meia pandemia. Uma crisita qualquer, não tem que ser uma pandemia. Basta só ser uma coisa chata. Não me arranjam para aí uma merda durante 60 dias. Sim, eu se calhar até mais, porque eu era um bocado fuinho, usava a mesma máscara durante 3 dias. Até já ficar a estar castanha. Já tiveste a snifar um caminhão. A Disney fez esse é um exemplo bastante engraçado. Mas existe
Podes Fala falar as de outras tudo. marcas todas. Falas tu. Mas é engraçado nós pensarmos que resume-se tudo ao mesmo. Pá, eu tenho uma amiga, tenho um casal de amigas lésbicas de velha, velha guarda. São mulheres que já de 60 e tal anos. E ela houve um dia, estávamos a falar de várias coisas e ela, epá, eu estou farta disto, pá. Estou farta disto. Para que é que temos que andar na rua? Estou farta disto, eu quero é ter a minha vida calmamente, nunca ninguém... E de repente começa-me a dizer, eu Eu senti que a agora, minha... eu agora senti um plot twist, mas não vou dizer. Eu quero é conta, estou a brincar. Isso ela já tinha. Mas ela estava numa de estou farto, para que é que temos que andar sempre? Depois eu pensei, ok, nós temos que ir a um extremo para depois ir para o meio, sempre assim. E já andamos nesta luta. Eu lembro-me de fazer, quando era miúdo, pai, 14 ou 15 anos, fazer um vídeo de prevenção da SIDA, em que eu e outro colega meu fizemos um casal, e de repente estava tudo, ai, 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 eles são gays. E eu, man, estávamos a fazer um vídeo sobre prevenção da SIDA, em que tínhamos um casal homossexual a dizer que não era só por serem gays que eram sidosos, sabe? Que era daqueles mitos da Sim. altura. Isto foi há 30 e tal anos e continuamos com essa questão. E essa minha amiga a dizer isso, eu, a comunidade LGBT, na sua grande maioria, quer é passar despercebida, que é sempre difícil. Eu quando encontro um trans, há duas partes em mim que lutam, né? Porque há uma parte de mim que reconhece isto é uma mulher, mas epá, eu aposto um testículo que já foi um homem e vou apostar um dos meus, nem sequer é preciso um dos dela. Se calhar também não tem, mas não interessa, eu aposto um dos meus. E há sempre um lado meu que fica, trata normal, é normal, isto é perfeitamente normal, isto é perfeitamente normal. Eu não estou a reagir, qual é o problema? É uma pessoa trans, é uma pessoa, mas percebes, esta luta. Qualquer uma destas abordagens, seja com a comunidade trans, seja com um negro, há vários tipos de abordagens, todas elas me parecem erradas. No modo de stand-by, à espera que a outra pessoa como que semeie ali uma atmosfera para, ok, esta é a música, eu vou a partir daqui, e intensifica-se os temas forem delicados, aí a pessoa está... transformam-se em marionetes, é pá, falem por mim, que eu não consigo dizer nada. Sobretudo Tudo o se... que eu disser vai estar errado. E as pessoas alegadamente mais politizadas, e aí entra a comédia, que é, sobretudo, quando da causa antirracista ou LGBT, sendo ou não integrante da comunidade. Está de acordo, está de acordo, está de acordo. A partir do momento que há uma discordância, e parece-me que isto é mais presente no combate antirracista. Se por acaso há uma comunidade, basta haver um negro que diga não, não, o És o simpatizante. inimigo. Sim, Exatamente. Não, tu já interiorizaste o racista. Olha, sim, sim, troquem sim. este negro não está bom da cabeça. Sim, Já. de repente metem-te um uniforme nazi, não é? E tu, mas Exato. agora porque é que eu. Porque há muitos, muitos momentos da vida em que eu sinto-me o nazi do grupo, fica assim, esta gente olha para mim como se eu fosse um ariano a fazer a saudação e eu tipo, sou só um gajo que está a tentar perceber o que é que se está a passar aqui. Porque lamento, mas fui criado numa altura em que as coisas eram um bocadinho mais preto no branco, passa a expressão, não havia. Agora é mais negro no branco, não é? Agora mais negro no branco. E passou de. E isto é uma coisa que eu acho que é muito engraçada. A minha geração, isso aconteceu, passou de ser racista é relativamente normal para tens de ser bué tolerante em relação a tudo. E não houve uma zona de transição. Foi pau! De repente tens de aceitar tudo. Está bem, mas há cenas que vão contra a minha forma de estar, da mesma forma que é ao contrário também, que é normal. Eu moro numa zona que tem uma comunidade cigana muito grande. Uma comunidade cigana é muito integrada, é uma zona tranquila, apesar de ter havido uns desacatos há pouco tempo. Fora isso, é uma zona muito tranquila. E há bocado passei por o que eu presumo seja uma família cigana, mas bastante numerosa, e eu estava a passar por eles e a pensar: eu estou na boa porque são 5 da tarde. Se fosse 9 da noite ou 10 da noite, será que eu estaria também? Obviamente, o mais certo era estar. Mas é um medo de quem já foi assaltado não sei quantas vezes por pessoas dessa comunidade. Que é, lamento, não me conseguem tirar o medo rapidamente. Não é? Da mesma forma que toda a malta que cresceu nos anos 90 em Lisboa, éramos assaltados por drogados, éramos assaltados por malta de origem africana, éramos assaltados por ciganos, éramos assaltados por pessoas de várias etnias e brancos também. Brancos com certas características. Assaltos multiculturais. Sim, 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 pá, havia multiculturalidade na forma de me assaltar. Eu fui assaltado em várias pronúncias.
todas em português, porque eram pessoas de bem, mas com. Estás a ver esta coisa? Ninguém, não atingindo os extremos que estão a acontecer, seja nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil, chegam-se a sítios, há aquela ideia que estamos melhores, estamos piores. Epá, eu não sei se estamos mais inteligentes enquanto ser humano médio, mas olhando para a história daquilo que eu já li, há pontos em que nós, de repente extravasámos, fomos a pontos que isto ainda não foi feito. Alguém numa universidade nos Estados Unidos interromper uma conversa e parem, que a lógica é racista, ou parem, que a matemática é racista, isto é indicativo de qualquer coisa. É indicativo de ignorância e de imaturidade. Existe uma coisa na americanização, Sim, está-nos a fazer uma coisa, estamos a dar uma relevância muito grande, a juventude está a ser endeusada. O ser jovem, ter ideias mas frescas, cada vez mais ninguém quer que a morte. envelhecer, ninguém. Ninguém quer Yeah. envelhecer, ninguém quer. E isto, até na arte, para mim, é cada vez mais visível. Uma das coisas que me afasta de muitas das pessoas, seja em cinema, seja. Às vezes dá-me a ideia que estão a fazer determinada coisa com as costas viradas para a morte. Como se a morte não existisse. Sim, sim, Como se... sim, sim. E isso nota-se logo na obra. Se tu estás a fazer uma coisa, uma obra, um filme, ou um conjunto de filmes, ou livros, ou stand-up, e eu não sinto a presença da morte, que pode ser declarada ou subreptícia, epá, eu desconfio sempre de qualquer coisa. Vem do medo, vem da insegurança, vem da imaturidade e acho que eu estava aqui a tentar puxar um ponto que bate certo, que é a partir do momento em que valorizas a opinião de quem não tem experiência de vida, e de repente é essa opinião que conta. Um jovem de 14 ou de 15 anos que é trans ou é negro, ou seja o que for, indigna-se e de repente estás a dar, de repente essa voz é que interessa. E as outras vozes todas, só pelo facto de terem a cor errada na altura errada, não contam. E quem diz a cor diz outra questão, diz a sexualidade, diz a posição. De repente, ser uma pessoa com experiência, uma pessoa com idade, deixa de ser importante e começa a ser visto como uma coisa negativa. Isto vai-lhe morder-lhes o cu daqui a uns tempos. Mundo ocidental, vamos chegar aqui a vários cenários. De certeza que nos próximos anos vão começar a surgir carradas de bits, porque à volta disto, o que é um mundo? Um mundo onde é quase tudo velho. Em Portugal vamos ter o extremo Yeah. disto. E vai ser muito engraçado observar a direita que sempre protegeu muito a juventude e aquela energia, e de repente a esquerda, que era quem protege a idade, de repente vai haver uma inversão, porque a maior parte das pessoas vai ser idosa. Yeah. Os velhos estão todos a tentar ser novos, seja através de plásticas, a transformar-nos numa sociedade do Botox. Não Mas isso é é? quem pode. Quem pode, mas o Botox também se vai democratizar. Depende dos países. Ok, acho que assim, por exemplo, no Brasil E só a isto, e só isto, cosmética é muito comum isto parece e uma é brincadeira, acessível. uma nota de rodapé, mas só isto. Eu recordo-me de o ano passado, acho que foi o Gonçalo Tavares que escreveu uma crónica a este respeito. Se imaginares um mundo em que toda a gente tem Botox, o mundo transforma-se noutra coisa. Já. Numa geração, eu estou a 2 anos de fazer 50, 23 meses, mas não estou a contar. E isto não é tão irrealista se... Eu sei que estás numa posição em que não podes entrar na arena chamada Tinder, mas se fizeres uma vistoria neste sentido, percebes a percentagem de mulheres que se submeteram a cirurgias estéticas e algumas delas agressivas é cada vez maior. Escandalosamente grande. E os homens agora estão a meter cabelo, Sim, que é o meter mamas masculino. sim. O careca Eu, também vai ser uma espécie de lince ibérico vai ser um lince ibérico. ao qual ninguém vai dar subsídios. Chegas a casa a arfar, eu hoje vi um careca. Yeah. Eu vi um careca, não, era gloriosa aquela careca. Via-se à distância, era um farol. Este é um cenário que me agrada. Eu, enquanto futuro careca, um dia batem-me à porta, é um conjunto de biólogos, estamos aqui com estas 4 ou 5 fêmeas, agora é procriar, que nós precisamos de mais. Olha, Nós estamos a precisar de diversidade, estamos a precisar de carecas. parece-me que não. E nesse aspecto o lince, é que o lince estava todo. Onde é que há fêmeas, meu? Onde é que há fêmeas? Epá, e os biólogos, epá, toma aqui uma fêmea mais por perto do gajo a ver se fazes qualquer coisa. E o lince a pensar, isto é bom estar em extinção. Ouve lá, isto Olha, não é nada mau. Um ângulo que eu cheguei lá há poucos, não sei se vou levar a palco. Há muitos animais, sobretudo os felinos, que precisam ter uma área do caraças
para sequer pensar em procriar. Há animais que precisam de não sei quantos hectares. Este é o meu território, tenho 200 hectares. A partir de agora posso procriar. Como aquela gente, menos de T4 para mim não dá. Achamos-nos o cume da criação. E se for preciso, concebemos numa casa de banho de um avião. Sim, Um sim, gato sim. grande. Isto tem menos de 200 hectares? Não. Pois, mas por isso é que eles são 4 ou 5 e nós somos 8 mil milhões, não é? Exatamente. Não dava para ser. Nós pinamos com alguém a ver. Espero não estar aqui a esticar nenhuma teoria e alguém mais, amigo do rigor, fique irritado. Mas se calhar foi isso que motivou os primeiros homens a saírem da África. Precisamos de mais espaço para procriar. Eu estou a procriar e vejo uma cabecinha lá ao longe. Não, não, não. 200 hectares. Sim, foi um gajo com pila tímida. Disse, Yeah, pá, exato. nós temos que ir para mais longe. Eu não Sim. consigo. Jorge, não me dás um filho há tanto tempo. Eu tenho pila tímida. Eu não posso estar a ver, não posso estar com os teus primos a olharem para mim. Quem diz pila tímida diz cotímido. O cu tímido, sim. E uma vagina tímida. Alguém era tímido. Mas estava a pensar no cu não para festas de cariz sexual. Esta ideia agrada-me. Às Pois vezes- é, eu preciso estar à vontade para cagar, é isso? E isto agrada-me. Agrada-me pensar que o ser humano tece grandes teorias. Foi em busca, não sei, de uns cenários melhores, foi em busca Pá, Foi só isto, foi só. Eu preciso de um sítio onde há vontade para cagar. Aqui pá, já não dá. Aqui já não dá. Vamos entrevistar a Nelson Guedes, o Neandertal que saiu da África. Então o que é que saiu? Pá, queria cagar à vontade, pá. É que uma pessoa está atrás no arbusto e de repente está um puto, olha, e viste a minha bola? Não, agora não posso, pá. Vamos esticar ainda mais a teoria. A razão pela qual os Neandertais se extinguiram e os Homo sapiens ficaram. Porque os Neandertais nunca conseguiram conviver com a ideia de estar a cagar e alguém estar a olhar para eles. Sim, se bem que há uma teoria, há várias, e uma delas tem a ver com a especialização dos sapiens, porque eles foram contemporâneos bastante tempo. Sim, sim, sim. sim. Tanto que nós temos muito ADN sapiens. Sapiens, Não é sim, sapiens, sabe, Neandertalis. vamos Sim, alguns supor. não têm. Alguns têm um supor. bocadinho de sapiens, mas é super neandertaleses. Neandertais, como indivíduos, eram mais capazes do que a maior parte dos sapiens. Cérebros maiores, caixas torácicas, E nem estamos a músculos. pensar no pessoal dos Estados Unidos, né? Não, neste momento ainda não foi. Eu acho que não foi parar nenhum de sangue neandertal, porque individualmente os neandertais eram mais capazes que a maioria dos sapiens, mas os sapiens coletivamente eram adaptaram-se melhor. Isto tem a ver com adaptação, não tem a ver com se estes eram melhores, se eram piores. Na natureza não tens isso, não é? Basta pensar que se não fosse um cometa, se calhar ainda andávamos todos em duas patas e É tudo contextual. Os é tudo mamíferos, contextual. os mamíferos, se não fosse o cometa, o asteroide ou o que aconteceu para acabar com o Império dos Lagartos, e não estou a dizer que o Sporting estava a reinar. É aqui que nós estamos Mamíferos- diferentes. Eu fui para o filme japonês, tu foste para o futebol. É assim que se vê. Mas eu não sou amigo do futebol. Né? Já fui, mas naqueles lagartões grandes, no Godzilla. Não, estava a pensar no Império dos Sentidos. Ok. Ok, eu fui para o cinema, mas calma, também Calma. vamos ter calma, não é? Não Calma. fui para uma coisa, fui para a javardice intelectual, que eu adoro quando intelectuais vamos fazer pornografia, vamos justificar, enfiarmos coisas, mas artisticamente dentro de mulheres. No caso dos mamíferos, éramos figurantes naquele mundo. E foi graças a uma hecatombe que os mamíferos, o quê? Isto agora está mais vazio. Vamos por aí fora. Então bora lá! Sim, porque o que havia de mamíferos era um ser muito pequenino, Sim. pai, de 20 ou 30 centímetros, que já me esqueci do nome, já soube, e que conseguiam proliferar. E se calhar é o que está a acontecer, é o que nos vai continuar a Sim, sim, acontecer. sim. Que agora, claramente, nós estamos num momento de charneira, não é? Esta coisa da guerra das tarifas. Há aqui uma nova ordem mundial. Sim. Está-se a ensaiar qualquer coisa. Ainda ninguém sabe o desfecho, mas já se está a ensaiar qualquer coisa. Apanhei umas declarações do embaixador, antigo embaixador chinês no Reino Unido e fizeram-lhe perguntas. Epá, e o discurso dele foi hipermusculado. Significa que todo o governo chinês está com um discurso hipermusculado, que é: nós vamos para a luta com os Estados Unidos, seja que luta for, seja financeira, seja territorial, seja armamento, seja o que é, bring it on.
estão a começar esta luta, nós vamos acabá-la. Foi basicamente o que eles disseram. E isto mete Taiwan, mete muita coisa. Porque esta luta é Estados Unidos-China. O resto do mundo está a ir atrás. Eles estão a usar, basicamente os Estados Unidos estão a usar a Europa, estão a usar a América Epá, Latina como armas de arremesso. claro que não tenho lugar de fala neste assunto. Todas as guerras mundiais foram mundiais, mas passaram-se quase na íntegra na Europa. Pá, façam isso noutro sítio, pá. Os Jogos Olímpicos, epá, mudem agora para o outro lado. Epá, arranjem um descampado. No Dragon Ball, quando eles começaram a ter grandes poderes, mesmo eles podiam odiar-se. Olha, vamos ali para um sítio para não afetar. Íamos para as Pois, montanhas. o Saara, olha, está a precisar de gente, não é? Que aquilo é só areia. Vão para lá andar à bulha, para lá andar à porrada. Mas isto agora é outro tipo de guerra e acredito que há quem se vá adaptar e há quem vá sair disto muito melhor do que começou. A maioria das pessoas não vai. Sim, sim, sim. Vamos pensar, eu não quero acreditar, mas isto é capaz de ser um cometa que vai rebentar com muita coisa e daqui a uns anos, porque vamos ter 4 anos disto, se não for isto, vai ser outra coisa. Depois vai ser outra coisa. E é assustador. Eu hoje estava a fazer um bocadinho de binge-watching de notícias à volta disto e pá, e às tantas parei. O segundo mandato do Trump põe-nos em perspectiva uma coisa. O Trump do primeiro mandato parece um menino de couro. As primeiras semanas, nem os jornais conseguiam acompanhar a quantidade. Deste mandato, Sim, sim, sim. não, este mandato, isto está, o quê? Isto foi quando? Foi há 3 meses, 4 meses, e está a ser um inferno. Claro que muitas das coisas, ele só está a disparar e muitas coisas depois não. Ele sozinho, sozinho atrás, porque neste momento não dá para ser sozinho, mas quase que consegue gerar a Guerra Fria sozinho. Não precisa de mais ninguém. Ele gera uma Guerra Fria sozinho. Sim, até conseguiu fazer uma coisa fantástica que é a China, pá, há coisa de um mês, quando ele anunciou as tarifas, disseram, bem, nós não vamos fazer nada, vamos manter calma, e de repente ele conseguiu provocar a China ao ponto de os chineses dizerem, filha da puta, Yeah. eu faço o que tu deres, nós damos. As tarifas serão recíprocas. E ele está a dizer, não, eu é que vou fazer ainda mais recíprocas. E ele, não, nós é que vamos. Então, naquela daqui a bocado, tem tarifas uns para os outros para aí 500%, que significa que vai haver uma estagnação de comércio entre aqueles dois eixos. E que vais ter um shift gigante, gigante, que são as duas maiores economias, umas a puxar para um lado e outras a puxar para o outro. Estando a Europa aqui no caminho, a minha dúvida é: vamos a ser esgaçados, arreganhados? Os dois matelões do recreio que estão à bulha e tudo o resto tem que decidir um lado. É uma guerra a um nível. Esta guerra pode passar para a guerra Que antiga. arrasta tudo. Não Isto é? vai arrastar tudo. A China, nos últimos anos, tem andado a estabelecer relações comerciais com praticamente o mundo todo. E relações comerciais de dependência, em que dá infraestruturas, dá isto, e naquela de vamos escolher isto. E os Estados Unidos têm andado a quebrar relações comerciais com o mundo todo. Por isso, isto está muito mais equilibrado do que seria há 10 anos. Se fosse há 10 anos, a China estaria claramente em desvantagem. Mas neste momento, não. Estão em áreas diferentes, têm equilíbrios em áreas diferentes, mas é bastante equilibrado. Por isso, nós somos capazes de ser atirados para uma guerra fria. Está em sucessão. Os gajos, a própria Comissão Europeia, apanhei os gajos a queixarem-se a dizer: pá, primeiro foi a pandemia, depois apanhámos com a guerra da Ucrânia, e depois foi os israelitas, e agora é isto, pá, não há descanso. Dá vontade de dizer para o resto do mundo: pá, parem quietos. 2 anos. Se fores alargando os anos em análise, percebes que o intervalo entre crises, sejam elas de que origem económica, a crise da bolha imobiliária, tu vais percebendo que a distância entre as crises vai diminuindo. Pá, pois, exato. Exato, há bocado peguei nesse ponto, eu não sei porque agora de repente fez sentido. É a realidade que temos agora. Este novo mundo é tudo ontem, é tudo ontem, é tudo. Eu já não tenho tempo, e é aqui que eu me estou a começar a sentir velho. Eu já não tenho tempo para acompanhar, eu não tenho velocidade para acompanhar as mudanças. Tu tens a tua posição definida, já não tens tempo, mas eu acho que, mesmo que tivesses tempo, já não ias acompanhar. Já não dá, não dá. Já, Não dá. a pandemia foi uma espécie de outro catalisador e isto já estava a uma velocidade muito elevada, mas pusemos outra mudança. Não sei que caixa de velocidades é que estamos a falar, quantas mudanças Pá, é que há. Foi outra. foi, ligando um bocadinho à questão aqui dos direitos humanos, esta coisa, neste caso, direito das mulheres, até nisto nós homens conseguimos lixá-las. Queremos direitos, queremos trabalhar, não sei o quê. E a maior parte dos homens disse: sim senhor, vais trabalhar, mas continuas a fazer tudo o que tinhas a fazer cá em casa. De repente, sim senhora, ganharam a direito a trabalhar, mas de certa forma foderam-se. Muita gente aconteceu, obviamente que eu estou a generalizar e estou a usar para efeitos de metáfora, que eu acho que isto não é verdade a 100%. E o mundo está a acontecer isso. Deem-nos tempo para fazer coisas.
que agora tens de tomar atenção àquilo que dizes, tens de tomar atenção, tens de ter uma posição política sobre questões raciais, questões de género, posições políticas sobre tudo, mas também tens de trabalhar e tens de ser feliz, e tens de ser saudável, e tens de ser jovem, e tens de, e pá, será que eu tenho? Será que preciso mesmo? Larguem-me. E não há um meio termo. As pessoas ou estão hiper focadas e estão super atentas ao que se passa e estão deprimidíssimas, porque isto é avassalador. Essa cabecinha de suricata que estás sempre de pé à espera que apareça um predador, de eterna vigilância, não é a cabecinha que depois possas usar no regime artístico. Essa cabecinha não serve para pensar, não é? Tu estás Não, essa é... coisa serve para reagir. Estás a reagir. Estás em medo, estás em ácidos, estás em. Qual é a hormona? Já me esqueci qual é a hormona, mas é uma hormona que está sempre a ser provocada, o que provoca insónias, as pessoas que estão a depressão, estou-me a esquecer, pá, qual é? Serotonina, Não é serotonina, não, é quando tu estás sempre em alerta, tu estás sempre a segregar uma hormona que depois dopamina. dá não é dopamina, já me vou Oh, lembrar, caralho. a que depois faz com que estejas constantemente cansado, estressado, tira sono. Eu noto a diferença quando estou mais em períodos de trabalho, que às vezes tenho processos que são um bocado de merda. Começo a dormir pouco e eu sou uma pessoa que, se estiver tranquila, eu durmo 10 horas. Porque nem por cima, como faço algum desporto, o corpo está sempre cansado. Para mim, dormir 10 horas, 8 durante a noite e mais 2 durante o dia, não é nenhum feito. E noto logo quando estou estressado. Começo a dormir menos, começo em vez de dormir 8, durmo 6. Depois isto é um ciclo vicioso. E isto, parecendo que não, é o estado de alerta que nós estamos constantemente. E eu não vejo televisão. Só vejo séries e não sei o quê. Eu já tento nem ver televisão, porque tu ligas a televisão, ligas a RTP1 ou a SIC, não sei o quê, são as mesmas notícias dadas por pivôs diferentes. As taxas do Trump, é o aumento do combustível, o gajo que se despistou em Caxias, aposto que estas foram as parangonas de hoje. Aposto. O não sei quantas foi jogar não sei aonde, foi isto. E estás sempre nesta máquina, né? Todos sempre nesta máquina, nesta roda. Estás sempre a levar com a espuma dos dias no focinho. É exatamente. O tempo também não o permite, e daí que surjam as doenças à volta do eu, que é a ansiedade, a depressão, porque tu dás-te conta que estás sempre desfasado. É como se fosse um holograma que está sempre a pescar. Tu às tantas já não sabes. Aí entra o toque, não quero soar parolo, até porque já alguns poetas já o disseram e alguns filósofos. O tato tem um lado desmistificador. Se tu não consegues tocar nas coisas, não sabes se a miragem que está à tua frente é uma miragem ou é algo palpável. Certo. E neste mundo tão veloz, tu não chegas a tocar nas coisas. Cria-te ansiedade. Ao não tocares em nada, tu às tantas não sabes se este mundo que está à tua volta existe, se os demónios são reais, se não são. Sim, sim. E Pá, tu estás sempre, adquiras as aplicações para a produtividade, tu chegas ao fim do dia e se fizeres um juízo, dizes continua a quem? Continua a quem? Continua a claro. quem? Continua... Pá, eu tenho 3 ou 4 atividades, porque a minha profissão tem esta característica que às vezes fico muito tempo sem trabalhar. Não é muito tempo, mas fico algum tempo sem trabalhar. Raramente trabalho mais do que 5 dias por semana, às vezes 6, às vezes 2. Pronto, é uma coisa. E se tu não crias passatempos, e quando digo passatempos, são passatempos que se tornam obsessivos. Se não crias, é um vazio. É um vazio, até porque com a idade o lado social vai ficando cada vez mais esbatido, não é? Já não tenho paciência para ir ser à noite, não é? De vez em quando tenho um jantar por semana, às vezes, com os amigos, por semana, por mês, e já é do caraças. Então, todas as minhas atividades é música, em que é uma coisa muito prática e é o que é com instrumento, e ainda por cima é um instrumento que, para ser muito bom naquele instrumento, tens que trabalhar muito. É desporto, porque é uma coisa tátil, é fazer coisas de casa, adoro fazer coisas de casa, pendurar roupa, lavar a louça, arrumar as coisas, ou mecânica, que é uma que eu adoro, sou eu que faço as mudanças de óleo à minha moto e as mudanças de fluidos todos, adoro fazer. Às vezes, se eu estou um bocado lixado, vou um dia todo, um dia inteiro a trabalhar na moto. 8 horas, 7 horas de volta daquilo, em que basicamente estás a fazer uma coisa prática, estás à procura de parafusos, de porcas, de chaves de fendas, e o teu cérebro para de se preocupar, porque está com o objetivo que está à tua frente. Está E com o isso é objetivo profundamente terapêutico, pá. o mundo tornou-se uma cena, tornou-se muito complexo e isto é uma banalidade dizer isto, tornou-se complexo e foi afastando o ato do resultado do ato. Há uma grande caixa negra, alguns alguém faz qualquer coisa e acolá sai o resultado dessa coisa. Já, A maioria dos trabalhos, a maioria das atividades, o teu ato está desligado do resultado.
Tu tens de ter quase uma espécie de fé religiosa para acreditares que Que aquilo aquilo que vai aparece, acontecer. e se aparecer, está dependente do teu ato. Não querendo entrar pelas terapias, levar-nos ao outro lado, Podes mas, entrar à vontade, podes entrar. Podes mas eu. entrar. Aquelas pessoas, olha, eu já estou a fazer terapia, estou muito melhor. Há quanto tempo é que estás a fazer terapia? Há 20 anos. Epá, Exatamente a mesma, exatamente na mesma. Mas, 20 anos parece-me um prazo demasiado longo para obter seja que resultado for. Isso não é terapia, foi cresceste, não é? Passou mas, tempo. Eu não fiz terapia há 20 anos, era hiper deprimido e agora não sou. Eu não fiz terapia, porquê que será? Estás a ver? Aí pá, eu mas me fiz maravilhas há 20 anos. o que eu mais gosto, pessoas que acreditam, e pronto, cada um tem de acreditar em alguma coisa, que eu agora estou melhor. Surge um problema, às vezes é uma coisinha de nada. Aquilo desaba tudo. Tu queres acreditar nessa ficção, e é bom que acredites. O lado mais fundo, e esse é o que me interessa, há um livro chamado A Era do Narcisismo. Foi escrito, não sei se na década de 80, um diagnóstico. Eu não sei se é filósofo, não me vou lembrar o nome do autor, mas era qualquer coisa como isto. A psicologia barra terapias vão se tornar o dogma nas próximas décadas. E ele acertou. Muitas das coisas que saem da boca dos psicólogos barra terapeutas barra psiquiatras são tidos como dogmas. Não são sequer criticáveis. Eu não estou a dizer que estão errados ou certo, não. Mas quando uma coisa não é suscetível de crítica, Yeah. para mim, eu fico logo com urticária. É a beleza de viver no século XXI. Tu já tens muito passado, já tens muita história. E no caso da psicanálise, a psicanálise já conheceu o auge, já foi lá para baixo, já foi ao médio, a meio da montanha. Do ponto de vista mais ou menos frio, o que é que me parece que Freud, no capítulo da psicanálise, nos trouxe? Gramática, palavras, conceitos, para tentarmos a alcançar qualquer coisa que permanece fugidio. A psicanálise, como outras áreas, são ferramentas. Não são verdades, não são objetivos absolutos, nem cálices dourados que vão resolver o problema que as pessoas. Seja qual for o problema, porque também depende se é um problema, pode não ser um problema, pode ser apenas uma perspectiva sobre as coisas. Isto é muito relativo, tudo isto é muito relativo e é uma coisa interessante. Se olhares bem, é uma neo-religião. Que Tornou-se, é, tornou-se. tu tens religiões puras e duras e óbvias, que é uma religião, e tem mitologia, etc. Tens uma coisa que está ali no meio, que é a astrologia, que tem. Mas já há fusões. Há fusões em que pessoas com curso de psicologia juntam-se blindados pelo prestígio da psicologia, jogam ali uma. Pois há nomes muito compostos, Não coisa estou a toda. par, mas agora quero saber o que é. Há uma Sim. miscigenação destas coisas de áreas que até vêm de um sítio sério para coisas do ocultismo. E como estão blindadas por estes dogmas, é muito difícil sequer. Ouve lá, aquilo que acabaste de dizer, vamos lá pausar aqui um bocado e tentar perceber se isto sequer faz sentido. Tudo é ocultismo até a ciência tomar lugar. O problema é que a ciência dá trabalho. Tens de ter uma mente cética. Eu não acredito enquanto não houver provas suficientes e houver testes o suficiente até se perceber que de facto é isto. E a maior parte das pessoas diz coisas, pá, não, porque às vezes há energias que tu não percebes. Não, há energias que tu não percebes, ok? E eu também não percebo. Não percebo porque não tenho ferramentas para as observar. Isto são apenas ferramentas para tentar descodificar o Mas universo. não vivi em todos os séculos. A minha máquina do tempo ainda está avariada, por isso ainda não consegui viver em todos os séculos. Há uma sede para acreditarmos, e tem de ser uma coisa simples, não pode ser uma coisa muito. É para queremos Não, acreditar em qualquer merda. E é por isso que as teorias da conspiração têm a saída que têm. Acreditamos em qualquer merda, aquilo é facilmente digerível num parágrafo, nós levamos aquele parágrafo, é como se fosse um esquema de pirâmide à volta de uma ideia entre uma aspas. ideia. Yeah. Porque a ciência dá trabalho. Exatamente. E nunca Compreender está. ciência dá trabalho. Dá trabalho. E nunca está resolvido. Exatamente, nunca está fechado. Nunca vai. Olha, está fechado este assunto do universo. Está fechado. Acabou-se. Nunca vai estar fechado. Nunca vai estar fechado. Começam a telefonar para os astrónomos, os cosmólogos e tudo. Olha, vai tudo para o desemprego. Tu queres estudar o céu? Está fechado. Yeah. Está fechado. Eu gosto muito quando tenho, porque eu dedico-me a isto da astronomia já há algum tempo, a compreender, não, obviamente. Cada vez que tenho o célebre debate, acreditas em extraterrestres? E de repente eu dou uma conversa, eu dou uma resposta que é bastante composta. E não é uma resposta de, claro que sim, porque não sei o que. Eu digo, olha, há vários prismas. E começa a dar uma resposta complexa e as pessoas às tantas desistem porque não é isso que querem. As pessoas querem Exatamente. acreditar.
Mas querem fé. se tu entrares numa discussão destas ou de outras, de política, etc., se tu puseres isto logo em cima da mesa, tem muito mais que ver com as crenças do que desmontar um pensamento ou construir um pensamento, as pessoas vão dizer, não, 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 eu sou mais do pensamento. O pensamento, enquanto branding, tem prestígio. Mas na Claro, claro. prática, É fé. na prática é fé. Prática é fé. É fé, vaidade e pouco mais. Yeah, eu tive esse debate num projeto que fiz o ano passado que foi bastante mauzinho. Tanto que aquilo levou à cisão de uma amizade e não sei o quê. Numa das discussões que estávamos a ter, estavam-me a pedir para fazer uma coisa que era muito contra, não vou dizer contra a natura, mas era só estúpido. Era daquelas coisas, obviamente, que não funcionava. E eu, no auge de uma discussão, digo: tu não queres fazer bem, tu queres ter razão. Só queres ter razão, queres ser o chefe. E o chefe tem razão. E o chefe tem sempre razão. O chefe não quer fazer bem. Isto de fazer bem, pá, isto logo se vê. O bem é um conceito. O ficar bem é um conceito. Quer é ganhar, tudo bem. E de repente caiu-me essa ficha e eu não vou lutar por mais nada aqui. Não há sequer combate. Não há. Vai ser um gajo a ladrar a um portão. Seria eu a ladrar a um portão num castelo que está com a ponta levadiça recolhida. Eu conheci uma variante dessa frase dita por um bêbado, eu se eu me recordo, são as minhas fontes. Eu não quero saber quem tem razão, eu quero é saber se há merda. Exato, exato. É um bocado isso. É um bocado isso. Ele quer é a ação, ele não quer saber se está. Mas eu acho que a humanidade é um bocadinho isto. A questão dos direitos humanos. Onde há dinheiro, há tudo. Há direitos humanos, não há racismo. Quer dizer, mas honestamente, a maior parte das pessoas está-se um bocado a cagar. Se tiver condições, vais para um sítio. Dou exemplo. És português, imigras para a Suíça. És português lá, és o português. És bronco, és o filho do Zé e da Maria, és isso tudo. Pá, vais estar a ganhar 3.500 € por mês ou mais. Se calhar a maior parte das pessoas sente aquela picadinha, mas pensa, estão-me a cagar. Estes gajos estão-me a pagar. Quando estás na base, tu trabalhas e mesmo assim não vês hipótese de subir nesta coisinha que é a ascensão social, seja isso o que for, o desespero apodera-se de ti. Começas a encontrar alvos e os alvos são sempre, historicamente, é sempre o estranho, Pá, é o forasteiro, não é? E depois podes criar uma tese à volta disso, olha, aquilo é um mau. É o mau. Ou uma linguagem muito simples que se utilizava em criança, o seja em filmes, papão, o né? papão, ou estou a pensar num videojogo, olha os maus, olha o chefe dos maus, no fim do nível era o chefe dos maus. Yeah. E era isto, era a linguagem era esta. É os maus, depois o chefe dos maus, e depois olha, ainda há um chefe, afinal este não é o último chefe, ainda há o chefe do chefe. Isto para não dizer nada, isto é. Polarização das minorias, não é? É fácil colocar os imigrantes, que especialmente que vêm da Ásia, não é? Que eles, ainda por cima, vêm em grupos de homens para cá. É fácil criar ódio, é fácil criar ódio contra os ciganos, é fácil com as comunidades africanas já não é tão fácil, mas ainda é tentado. Pá, isso explica a polarização. Tenho a certeza que tenho amigos que votaram no Chega, tenho a certeza absoluta. Aqui no Algarve é mais difícil de encontrar quem não votou. Pois é, o Algarve foi. O Algarve teve uma zona que tem muitos estrangeiros e existe a ilusão, que é uma ilusão universal. Trump fez o mesmo, o Bolsonaro fez o mesmo, o Erdogan fez o mesmo. O de fora é o que nos está a causar os problemas. Acho que o Algarve há outra coisa que talvez até tenha maior peso, só que não é entendível como tal. O lado negro do turismo. O Pois, turismo, exato. o turismo é que Descaracteriza. descaracteriza, destrói todo o tecido, as relações, as paisagens, com uma promessa que nunca chega a ser cumprida e deixa um rastro de destruição a vários níveis. E aos poucos vai escorraçando as pessoas, vão entrando os estrangeiros ricos que não são vistos como os maus da fita. Isto quase que dá para ver geometricamente. Pensando que estavas perto do centro, o turismo vai sendo implantado, tu Yeah. vais-te afastando porque aquelas zonas vão sendo Compradas. gentrificadas, vai encarecendo, tu já não tens posses, vais cada vez mais para longe, mas tu continuas a trabalhar no centro.
Aqui, Pois. E aqui foi em Lisboa, foi o mesmo fenómeno. exato. Eu vivi na Moraria. A minha primeira casa comprada foi na Moraria. Tu Que, vais, aos entretanto, poucos, vais sendo escorregaçado, já, escorregaçado para mais longe, para mais longe, para mais que longe. eu vendi no momento em que se começou a tornar incomportável viver ali. Foi fixe, fiz algum dinheiro, porreiro, mas também fui parte do problema. Na verdade, a verdade foi essa. Pá, e voltei lá há algum tempo. Eu olhei, entrei no meu bairro antigo e exclamei: Que é esta merda? Porque, pá, luzinhas penduradas no coisa. Eu assim, onde é que está aquele perigo inerente a viver na moraria, man? Isto já não é nada. Isto já não é nada. Isto, as paredes são as mesmas. E Lisboa tornou-se um sítio onde turistas vão ver turistas. Esta palavra não sei se já foi, É capaz. ainda não deve estar no dicionário. Disneylandização, será? Sim, a transformação das cidades em parques de diversões. Como tens em Barcelona, como tens em muitas cidades espalhadas por esse mundo fora, em que tu vais ver turistas. Só que, por exemplo, no Algarve, se calhar em Lisboa não se nota isso, mas como é mais sazonal, por exemplo, Ai, 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 a ai. Armação de Pera não é uma cidade, é uma vila, mas em agosto parece uma cidade, aquilo não cabe lá. Tu às vezes, se pudesses lançar de um drone um alfinete, o alfinete via-se à rasca para chegar ao chão. No inverno, mas o que é que isto aconteceu? Não está cá ninguém. Sim. Não Mas está- isso acontece com imensas cidades. Eu, cada vez que vou ao Algarve, eu tento sempre que seja no inverno ou na primavera. E é maravilhoso. Porque andas à vontade nos sítios, está tudo relativamente vazio. O clima, comparando com o clima do centro para cima, é muito melhor. E pronto, depois no, Algarve, no verão não vou. No verão têm de me pagar para eu ir ao Algarve no verão. É daquelas coisas que eu simplesmente não vou. Questões práticas é, o Algarve está montado para acolher um determinado número de pessoas. Não está preparado para receber as pessoas que recebe no verão. Entre o guião do português típico, pensando nos políticos, nós tomamos medidas, mas que medidas? Porque é Não interessa a ninguém. questões práticas como o lixo. Se o sistema está montado para um número de pessoas e essas pessoas triplicam ou quadruplicam no verão, Não há não há milagres. milagres. E o pessoal fica todo, seja nestas questões maiores ou numa empresa com alguma dimensão, acontece o problema. Ninguém tem forma de atacar o problema. É aquilo que tu disseste, não é arranjar um argumento para encontrar a solução. O problema é simples. O problema é que somos um país de gente pobre, que sempre foi um país de gente pobre, que tenta fazer dinheiro. Porque se fôssemos um país que tivesse serviço, indústrias, etc, começava a ouvir os turistas e os algarvios. Não, nós não precisamos de vocês. Volta. E o governo também dizia, nós não precisamos de turismo. Nós temos dinheiro, temos serviços, temos agricultura, temos isto, temos aquilo. Não precisamos. Não precisamos de abrir as pernas para qualquer gajo que queira comprar. Mas o Algarve, tens o sul de Espanha Sim, que é sim, sim, igual, sim, tens sim. zonas em Itália, todo o sul da Mas Europa. turismo é uma moda. É uma coisa mais ou menos recente e não vai É, durar para sempre. Não vou dar um salto se imaginar, entretanto, Portugal transformou-se numa espécie de Algarve. Se a febre passar, por alguma razão, e às vezes acontece por uma razão de nada, estávamos lixados. vamos ficar um país que é isto. Paupérrimo. Queria dar-te um exemplo, mas há cidades em Espanha que foram transformadas em parques temáticos, de repente aquilo deixou de ser um motivo de interesse, deixou de fazer Sim, mas sentido e aí ficou. também houve sobre investimento, não é? Não, Aí foi a loucura. mas parece-me que é o que vai acontecer. A quantidade eu não sei se é vias gordas, tal como tu, não sou gordofóbico, sempre que vejo uma gorda, olho para a gorda e tento perceber o que é que a gorda me tem. Tentas ler a gorda? Tento ler a Tentas gorda, ler o que está por trás da gorda? só que depois não vou ao corpo da gorda porque também não quero faltar ao respeito a ninguém. E Exato. Não queres ver o que é que está por trás da gorda? não quero, porque atrás da gorda está aqui um homem pequeno ou um grande homem, não sei. Não Não, sei, pode estar outra gorda. não pode estar outra gorda. Mas não tão gorda, porque senão eu já sabia que a gorda estava Não atrás. sabes, imagina que é uma matriosca de gorda e encontraste a mais pequena. A mais pequenina gorda nas matrioscas ainda é gorda? Acho que é gorda, mas é pequena. É compacto. É compacta, é compacta. Ainda estamos a falar de letras? Mas se dispusesses as matrioscas todas e olhasses principalmente para a maior e para a mais pequenita, isto é engraçado porque eu tive com uma matriosca na semana passada para a comprar numa feira das velharias, mas queriam 50 euros. Pá, Não, eu acho que a matriosca vai ser a nova disquete. Que é toda a gente conhece, yeah, mas yeah. nunca ninguém viu uma. Mas vai chegar a um ponto. Eu não sei se ela já padece deste fenómeno. Eu recordo-me de. Há um escritor que morreu há pouco tempo, o Javier Maria, e houve lá uma crónica que eu nunca mais me esqueci, que ele estava a falar de coisas que ele julgara que eram intemporais e de facto não são, como figuras como o Drácula, o lobisomem, essas figuras desse ideário. Muitas pessoas já não sabem o que é.
Já não sabem. Se tu disseres Drácula, pelo menos em Espanha, não sabem, não sabem. E dentro daquelas feiras populares e tu passas por essas figuras todas Aham. e muitos miúdos já não sabiam, mas isto é o quê? Este senhor com Olha, os dentes. tenho que me ir embora e vou Então, só acabar com esta coisa. dá-lhe e Sabes o que é que fechamos. faz um gajo sentir-se velho? Eu no outro dia estava a falar com malta de 20, 19, 20 e eu digo, isto soa a Nirvana. E ouço a pergunta, isso era uma banda, não era? Percebes? É que não foi uma seta no coração. Estilhaçou-me a tirar uma granada para o meu coração que rebentou. E eu, como assim era uma banda? Também me dói em relação a outras coisas. Dói-me saber que há pessoas no mundo que não sabem o que é o Drácula, um lobisomem, não sabem o que é um Frankenstein. Dói-me, dói-me, porque eu pensei que eram figuras eternas. Há qualquer coisa que também me agrada neste lado de. Mas também não pode ser levado ao extremo. É este lado de estou-me a cagar, gosto em parte, mas se aplicares isso em tudo, às tantas. Também não. Desligas-te do mundo. Ya, ya, ya. E gostas das tuas três ou quatro coisinhas porque estão na moda, e se estão na moda são boas e são boas porque estão na moda. Notas mesmo em comediantes mais novos, e isto no capítulo das palavras, uma expressão que se calhar para mim, uma expressão, uma palavra que para mim talvez aquela que me causa mais urticária: vibe. Tudo tornou-se uma vibe. Yeah. O vibe, o vibing. Isto entrou de tal maneira, seja na rádio, na televisão, nos podcasts. A vibe tem aqui uma coisa que a separa das outras muletas linguísticas. Normalmente quem a diz pensa que está a dizer grande coisa. E a festa foi uma vibe. E tu, mas Eu desejo, sabes o que é que eu desejo a essa palavra? O mesmo destino cruel que a palavra radical teve. radical passou de um grupo de pessoas para radicais que fazem mal às pessoas, não é? Passou Não, ter, não, houve lembras que uma o transição. radical, houve uma Sim, altura sim. que era tudo radical. Há uma loja de condução chamada Radical, da mesma forma que havia uma loja de condução chamada Matrix. Agora, quando alguém diz isto é radical, é porque és idoso. Podes fazer uma linhagem. Há sempre palavras que têm um grande prestígio e nessa senda houve uma altura que era tudo turbo. Era tudo turbo. Era tudo turbo, era tudo turbo. Consolas e Exato. tudo, carros, era tudo turbo. Se é Sim, turbo sim, sim. é melhor. É Era porque tudo é turbo turbo. é que é mais. É Yeah, mais. tem aqui isto normal e isto é turbo. Eu quero turbo. Mas depois há palavras que o fixe sobreviveu. Por acaso não sei se é muito dito pelos putos. Não sei se é Não assim. dizem assim, não dizem assim tanto. Ok, o bué sobreviveu. Por exemplo, o tipo. O tipo sobreviveu bastante. O Às vezes tipo, até demais. o tipo é curioso porque uma altura em que era usado por muita gente quase que desapareceu. Houve ali uma altura de uns anos que eu não o vi tipo e quando demos conta lá vai ele outra Estava lá vez. outra. O tipo é aquela pessoa que aparece na tua vida, que tu nunca sabes de onde é que ela vem, e depois vai à vida, de repente sabe, tens uma fotografia, olha, está imigrado, e depois do ano assim, já cá estou e já tem uma casa e está casado, e tu, como assim? Como é que isto aconteceu na vida do tipo? E quem surpreendeu tudo e todos foi a muleta Imagina. Ninguém estava à espera do Imagina. E O, eu o imagino, Imagina é a muleta rainha atualmente. e eu imagino, Ai, eu imagino, eu consecutivamente namorei e depois casei duas pessoas Imagina, né? diferentes. Imagina. Com duas pessoas muito mais, imagina, com duas pessoas que eram muito mais novas e eu às tantas, eu ouvia o Imagina a cada 10 segundos. Imagina, não sei o que, eu estou a imaginar, tipo, agora imagina que há mais palavras. Imagina! O que sucede, e isto para terminar, as muletas linguísticas sempre existiram e sempre hão de existir. Mas parece-me que estamos noutro patamar desta evolução. Há pessoas atualmente que usam comboios de muletas linguísticas. Já há muletas linguísticas mais afinadas para o início da frase, algumas para o meio, outras para o final. Não vou dar este exemplo porque dei com o Carlos Moura, mas, Vou arranjar outro que eu não quero restos. Eu não quero cá com a mas chupa requentada. o imagina aparece muito no início das frases. É como. Agora vou arrancar para um raciocínio. A meio aparece uma das que mais comichão dá, porque não faz sentido. É o masiá. Adversativa e depois a concordar. Não faz sentido esta merda. O É o masiá. som. O masiá. Não, isto não faz sentido. E depois no fim é um crazy. E normalmente já aparecem frases deste género. Imagina qualquer coisa, masiá crazy. O que é que Então, aconteceu aqui? estás a acabar com um adjetivo, sabe, sem contexto. Já crazy o quê? O que é crazy? É uma condição médica? Também tem a ver com, acho que o hip hop é muito mais comum agora. Muitas pessoas
ouvem gajos que eu não faço ideia quem são, eu vou ouvir e fico, ok, este é que é o Plutónio, giro, pronto, tá bom. Para mim, lamento que era só um elemento até há pouco tempo e vai continuar a ser, e depois acaba por passar para várias gerações e pessoas que partilham essas ideias. Olha, eu vou ter que ir fazer stand-up e sentir-me velho novamente. Está feito, está feito. As últimas palavras são tuas. Onde é que as pessoas podem seguir? Em Luzindro, no Instagram, Luzindro, é só Luzindro é com Z, ok? Para não ver, para ser fácil de encontrar. E estou a fazer teatro, e estou a fazer stand-up, e às vezes faço umas dobragens também para desenhos animados. Pensei que era por pornografia. Não porque ainda Hum, não me calhou. Eras menino para fazer isso, não é? Era menino para fazer isto na boa, fazia pela piada.